Fala DS, seja muito bem-vindo ao canal da comunidade DS. Aqui a gente fala de habilidades para aplicar dados na sua profissão e também falamos de migração de carreira. Eu sou o Meiron e esse é o Troca de Dados, perguntas feitas por vocês, respondidas por mim, para trazer mais clareza sobre essa profissão. Para ter sua pergunta respondida nesse vídeo é muito simples, é só deixar ela escrita aqui nos comentários desse vídeo, e aí eu pego todos os comentários e respondo aqui de maneira mais detalhada, tá bom? Então vamos às perguntas, que vocês deixaram no último vídeo da sexta-feira passada. É a pergunta do João Pedro Diniz, tá? Não vou colocar a pergunta aqui embaixo, porque do último vídeo eu coloquei e não ficou muito bom. Então eu vou acertar aqui com o editor como fazer isso, tá? Mas a pergunta é a seguinte, o João Pedro Diniz perguntou: Fala, Meiron, beleza? Consigo uma vaga no mercado mesmo não tendo ensino superior, mas com 4 anos de experiência empreendendo? Essa é uma boa pergunta do João, né? João, as empresas elas usam o ensino superior como um filtro, como um filtro, digamos assim, de interesse das pessoas. Então, se a pessoa ela fez somente o ensino médio e não continuou os seus estudos, pode ser um indicativo ou um indício, que a pessoa não teve interesse em se aprimorar. A gente sabe que nós temos muitos defeitos no ensino superior, mas mesmo assim o ensino superior, ele ajuda você a aprender a estudar, ele ajuda você a se esforçar um pouco mais intelectualmente, ele ajuda você a expandir um pouco a tua visão de mundo com relação ao conhecimento, mas ela não garante um trabalho, ela não garante sucesso profissional, ela não garante que você vai ter um emprego. Porque a gente sabe que tem muitas debilidades na forma do ensino atualmente e na forma como as empresas trabalham. Então, as pessoas do RH, as pessoas que recrutam os candidatos, eles têm que fazer um filtro, porque eles não conseguem analisar 2.000, 3.000 candidatos. Então, um dos principais filtros que eles aplicam é o filtro de ensino superior completo. Como você não tem um ensino superior completo, mas tem uma experiência muito legal com empreendedorismo, talvez você não consiga as vagas de cientista de dados pelo método tradicional, ou seja, ir lá, aplicar a vaga, aplicar no LinkedIn, aplicar pelo site da empresa. Talvez você tenha que ir por outros métodos, como por exemplo, fazer conexões no LinkedIn com pessoas da área de dados das empresas, com pessoas do RH, e você precisa ativamente buscar por essas vagas. Você precisa ativamente vender a sua experiência, dizer que a experiência que você teve como empreendedor te ajudou muito na sua vida profissional, e agora com as habilidades novas de dados você vai conseguir fazer um upgrade ainda maior no resultado que você pode ir dentro das empresas. Então eu acredito que experiência como empreendedor, mais habilidades da ciência de dados, vai te tornar um candidato sensacional, super assim, diferente e com um grande potencial de retorno. Só que você tem que fazer isso, essa impressão, chegar até os recrutadores, porque se você for lá e aplicar para as vagas de maneira tradicional, quando eles fizerem um filtro de ensino superior, você vai ser cortado. Então você como empreendedor sabe muito bem que a gente precisa sempre estar vendendo a nossa experiência, vendendo realmente aquilo que a gente sabe fazer. Então você vai conseguir um emprego aí por outros meios, fazendo conexões, ativando networking, publicando aí o teu conhecimento através de mensagens no LinkedIn ou até mesmo blogs pessoais. Então você vai encontrar uma empresa interessada em investir, em apostar em você com a tua experiência, mais as suas habilidades com dados. Então eu acredito que sim, tá? Mas não pelo meio tradicional. Acho que você vai ter que percorrer um outro meio. Uma vez que você está preparado para atuar como cientista de dados, você vai ter que percorrer um outro caminho para chegar até os recrutadores conseguirem ouvir o que você tem para dizer, tá bom? Pergunta do Wendel Paixão. A pergunta é: a área está em extinção? Essa é uma grande pergunta do Wendel, E o Wendel está dizendo isso muito pelas inteligências artificiais que nós estamos vendo por aí e que está revolucionando muito a forma de trabalhar. Eu, particularmente, desde que saiu a inteligência artificial ChatGPT, eu tenho trabalhado diariamente com isso, por duas coisas, Primeiro, para entender quais são as reais possibilidades do ChatGPT, e a segunda é como que isso vai mudar a forma de trabalho. Então, eu tenho até alguns vídeos aqui no canal sobre o uso do ChatGPT para aprender programação em Python, para aprender inglês, para poder treinar para processos seletivos, depois dá uma procurada aqui. Mas o ChatGPT, junto com as outras inteligências artificiais, elas são ainda ferramentas que vão ajudar você a acelerar o processo. Então, a área de dados, seja analista, cientista ou engenharia, ela ainda é muito manual, digamos assim. Então, para você fazer os algoritmos, para você limpar os dados, para você criar as features, para você fazer todo o processo mesmo de desenvolvimento de um projeto, ainda é muito manual.
Então você tem que coletar os dados, tem que escrever os códigos em Python, você tem que limpar os dados. O ChatGPT ele consegue, por exemplo, criar para você códigos pré-prontos para você modificá-los ao invés de começar tudo do zero. Isso economiza um certo tempo. O ChatGPT ajuda você também a trazer resultados de pesquisas muito mais rápido, né? De uma forma muito mais conversacional. Então imagina que você, por exemplo, não lembra uma métrica de algum algoritmo, você tem que procurar no Google. O Google ele vai listar para você 15, 20, 30 blogs que estão escrevendo a mesma coisa. Enquanto que o ChatGPT, de maneira mais conversacional, ela já vai trazer para você os resultados. Então, muito mais rápido a pesquisa para você lembrar de alguma coisa. Ele ajuda você a discutir novas ideias também. Você consegue dialogar com ele para ele trazer opiniões diferentes da sua. Então, ele acelera muito o processo de trabalho. Então, dizer que o ChatGPT vai substituir o profissional de ciência de dados é muito difícil. Talvez em alguns anos, alguns bons 50, 60 anos, talvez aconteça, mas agora, no momento que a gente vive, pelos próximos anos, dificilmente. Se você trabalha como um robô, ou seja, fazendo atividades manuais, fazendo atividades operacionais, você com certeza vai ser substituído por uma inteligência artificial. Agora, se você trabalha como um humano, pensando, resolvendo problemas, planejando, executando, dificilmente você vai perder o seu emprego. Na verdade, o ChatGPT vai ser um belo de um estagiário para ajudar você fazer a parte operacional, a parte braçal do seu trabalho. E com isso você vai conseguir trabalhar mais, fazer tudo muito mais rápido. Então, talvez algumas pessoas possam estar pensando que agora com o ChatGPT a gente vai trabalhar menos, mas na verdade é o contrário, A tendência é a gente trabalhar cada vez mais. Se você olhar a história da tecnologia, as ferramentas que foram desenvolvidas ao longo dos anos, elas sempre fizeram com que a gente trabalhasse mais. Não teve nenhum momento da história que a gente começou a trabalhar menos por causa de tecnologia. Então fica tranquilo que a área de dados vai ter muitos e muitos e muitos anos. A gente está só começando, é a pontinha do iceberg e ainda no Brasil a gente nem está vendo a ponta do iceberg ainda de tantas oportunidades que essa área vai ter aqui no país. Bom, pergunta do Eliomar Ferreira. Olá, ótimo seu canal. Segue pergunta. Sempre trabalhei com TI, manutenção de rede, mas nada com certificação. Em 2019, me formei em Ciência da Computação na Unifacs. Veio a pandemia e um balde de água fria foi jogado. Neste ano, comecei 2 pós-graduações, Big Data e Ciência de Dados, ambas na Unifacs. Mas, como se sabe, a teoria é uma ótima, mas a prática é essencial. O que você sugere para a minha prática? Desde já, muito obrigado. Tenho 51 anos. Eliomar, a ciência de dados ela é uma profissão puramente prática, só que ela é embasada numa certa teoria. Então você tem que entender como que as coisas funcionam para você saber o que você está fazendo. Mas obviamente só entender como as coisas funcionam sem praticar aquilo, você não vai ter aquela prática em fazer as coisas. Então o que eu sugiro para você é que você trabalhe em portfólio de projetos, ou seja, que você pegue dados públicos na internet, seja em competições de dados, seja em sites do governo. Dentro do Google existe um buscador chamado Google Datasets. Dentro desse Google Datasets é uma página igualzinha do Google onde você digita termos, Você digita, por exemplo, temas e aí ele vai trazer para você dados públicos daquele tema que você pesquisou. Pega esses dados públicos e constrói projetos em cima dele. Pensa em problemas de negócio que você pode resolver e usa esses dados públicos para criar, para desenvolver essas soluções baseado com o conhecimento que você está tendo nas suas pós-graduações. Faz isso. Você, com isso, vai conseguir 2 coisas. Primeiro, ter certeza se a sua pós-graduação está ensinando você ou não, porque até esse momento que você deveria ser capaz de fazer um projeto sozinho. E o segundo é praticar realmente aquilo que você está aprendendo na sua jornada de aprendizagem. Então, realmente botar a mão na massa e sentir as dores, realmente de sair da teoria e ir para a prática, voltar depois para entender o que está faltando de entendimento seu teórico para fazer realmente os projetos. Então, a minha sugestão para você é essa. Procure dados públicos, procure dados gratuitos na internet e crie projetos em cima desses dados públicos. É a melhor forma de você se preparar e ainda ganhar experiência para participar dos processos seletivos e trabalhar como cientista de dados, tá bom? Bom, pergunta do Leonardo Ramos Anacleto. O Leonardo perguntou assim: cara, tenho 37 anos, atuo na área ambiental e sinceramente não está muito legal ou com possibilidades de crescimento. Me inscrevi no vestibular da FATEC para cursar ADS, que deve ser Administração de Sistemas,
e mudar o rumo da minha carreira, né? Vendo a área e as possibilidades de TI, acabei caindo nos seus vídeos. Me interessei demais pela área da ciência de dados, que era uma das áreas que mais me atraía no mestrado. Você acha que consigo me inserir no mercado formado com 40 anos e fazendo cursos de especialização no meio do caminho? Já me inscrevi no seu mini curso. Abraços. Bom, Leonardo, dentro da escola onde eu sou professor, a gente tem um caso de um aluno que trabalhou como engenheiro ambiental e agora está trabalhando como cientista de dados. Então, ele entrou na escola trabalhando como engenheiro ambiental, né, passou por toda a trilha de formação de cientista de dados e agora está trabalhando numa empresa de consultoria. Na verdade, já mudou de empresa 3 vezes como cientista de dados, né? Então, ele fez isso, ele tem os seus 20 e poucos anos, 27, 28 anos. Então, os engenheiros, de maneira geral, talvez essa seja a sua formação, a gente tem habilidades, eu também sou engenheiro, a gente tem habilidades que são próximas dos cientistas de dados, principalmente habilidades com lógica de programação, né, habilidades com números, com cálculos, com raciocínio lógico, né, habilidades de entender e estruturar as coisas de maneira lógica. Tudo isso ajuda na hora da gente resolver os problemas da ciência de dados. Então, assim, eu tenho certeza que você consegue migrar de carreira, até pela sua idade, não é uma idade tão avançada, né? O aluno da nossa escola que mudou, que é o mais experiente, ele mudou com 47 anos, então você tem 37 anos a menos. E sendo bem sincero, eu não faria um novo curso, não faria uma FATEC, não faria, né, um novo curso superior no seu caso. Eu aprenderia realmente a resolver problemas de negócio usando dados, criaria um belo portfólio de projetos e começaria a aplicar para as vagas, né? Lá na escola, a gente teve 198 alunos que migraram para a ciência de dados sem precisar fazer um novo curso, uma nova graduação, sem precisar fazer uma pós-graduação. Então, a necessidade do mercado é tanta por essa área que você consegue fazer uma migração de carreira sem precisar fazer um segundo curso. Então, se eu fosse você, eu tentaria esse caminho antes de você ir para uma segunda faculdade, né, fazer trabalho em grupo, ter que estudar para as provas, sabendo que não avalia nada o seu conhecimento. Então, eu iria diretamente mais rápido para tentar a vaga do que tentar fazer uma segunda formação, tá bom? Pergunta do Wendel Paixão. O Wendel perguntou assim, jovem. Pô, o Wendel me chamou de jovem, né? Wendel, sou um cara jovem ainda, e isso ele deve ter cara aqui de uns 17 anos. Jovem, você acha que a Alura na carreira de Data Science dá para pegar tudo isso? Se puder dar uma olhadinha ou se tem alguma experiência com eles. Wendel, eu não conheço essa plataforma de cursos, tá? A plataforma onde eu sou professor se chama Comunidade DS. Eu vou deixar a descrição aqui nesse vídeo para você dar uma olhada. Mas ela é uma escola bem legal porque ela tem um conceito de ensino diferente, tá? É um conceito chamado CBL, que chama Cycle Based Learning, onde você aprende as disciplinas a partir de projetos. Então, o professor, ele começa a disciplina, seja Python, seja estatística, seja machine learning, seja storytelling, ou seja cloud, qualquer disciplina, ele começa com um problema. Então, ele vai simular um problema que ele pode receber ou que ele já passou dentro da empresa onde ele está trabalhando. E a partir desse problema, ele vai resolver esse problema com você durante a aula e ao mesmo tempo que ele desenvolve o problema, a solução para esse problema, e você vai vendo como que ele desenvolve a solução, ele vai ensinando para você também. Então, na disciplina de Python, por exemplo, o problema é uma empresa que é parecida com o iFood, mas da Índia, que faz entregas lá e o CEO ele não tem visibilidade, por exemplo, de como estão os restaurantes e as entregas. Então, o problema de negócio é criar um dashboard, né, um conjunto de gráficos que mostre para o CEO como é que está a performance tanto dos restaurantes quanto dos entregadores. E aí você tem um conjunto de dados e aí o professor ele vai ensinando a você a criar esses gráficos, tudo isso em Python. Então, você vai aprendendo o Python à medida que você vai desenvolvendo a solução desses problemas. Isso para qualquer disciplina, né? Então, todas as disciplinas elas são motivadas por esse problema de negócio, que é um problema parecido com o que você vai resolver, né? Esse sistema CBL é um sistema novo, que é proprietário da escola e é muito baseado em ultralearning e andragogia, que são dois pilares muito fortes aí de ensino, tá? Além disso, tem toda uma pegada comunitária. Então, tem uma comunidade no Discord, as pessoas se ajudam, tem os monitores, a gente faz Hack Days, que são eventos de final de semana, né, onde a gente monta times dentro da escola com os alunos, misturando os mais velhos com os mais novos, entrega um problema de negócio para eles, e eles desenvolvem a solução em 2 dias.
né? A gente tem lives comunitárias com especialistas de fora, a gente tem as lives comunitárias com os próprios alunos. Então a gente tem várias coisas que são comunitárias, as pessoas se ajudam muito, compartilham conhecimento, então gera muito network dentro da escola, que acabam sendo recomendações para as empresas. Então muitos alunos que se empregaram são de recomendações dos alunos anteriores que já estão no mercado. Então, o único sistema de ensino que eu participo, que eu dou aula, é o sistema de ensino da comunidade DS, tá? Esses outros eu não conheço, então não consigo te ajudar, tá bom? Vou ficar te devendo essa, na verdade. E a última pergunta aqui é a pergunta do Arthur. O Arthur perguntou assim: muito top seu vídeo, sou licenciado em matemática pela UTFPR, atualmente trabalho como professor de matemática numa escola particular, pois também sou fluente em inglês e tenho muito interesse em migrar para essa área. A vida de professor está me cansando demais, mas tenho muito medo de mergulhar de cabeça nisso. Bom, Arthur, infelizmente o mercado perde bons profissionais igual você, né, simplesmente pelo medo. Então, você é um matemático formado numa excelente universidade, fala inglês fluente e tem medo de tentar o novo, né? Você prefere estar na sua vida de professor, que essa é uma vida muito nobre, mas que você já se sente cansado, né? Talvez muito mais desanimado pelo salário, ou pela falta de novos desafios, ou pela falta de crescimento, e você prefere esse ambiente do que tentar algo novo que possa ser muito mais, gere muito mais crescimento, com um salário maior. Você vai trabalhar com pessoas diferentes, você vai conhecer pessoas diferentes, vai desenvolver novas habilidades, vai ter contato com problemas diferentes, vai testar realmente as suas habilidades, a sua capacidade de resolver problema, vai ganhar bem por isso, vai trabalhar home office. Então você prefere deixar tudo isso para lá, né? E prefere manter aquilo que é mais confortável para você. Então, assim, é uma pena, né? O mercado de dados perde como um todo, mas o que eu posso dizer para você é: começa devagar, né? Faz os projetos, aplica para as vagas, entende o mercado, começa com, às vezes, trabalhos em projetos de portfólio para você entender como que é a dinâmica, né? O salarial também, que tipo de problemas você pode resolver, em quais empresas, assim você vai se familiarizando mesmo até você decidir se é para você ou não. Uma outra forma também de decidir é você fazer cursos baratos, né? Não investir uma formação tão pesada assim logo de cara. Então, vou deixar aqui também na descrição desse vídeo um dos programas da escola, é chamado Data Starter, é para as pessoas realmente entenderem se é para elas essa profissão ou não. Então, lá vai ter aulas de Python, de estatística, vai ter aulas também de SQL para você entender se você vai gostar de fazer isso todos os dias na sua nova profissão. Bom? Então essas foram as perguntas aqui do nosso troca de dados. Quer ter a tua pergunta respondida aqui? Escreve ela aqui embaixo nos comentários. Na sexta-feira que vem eu respondo para você com todo o prazer. Espero que você tenha gostado. A gente se vê na próxima. Até mais.